Convido o vereador Rider para assumir a segunda secretaria, por favor. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Rider Castro para fazer a chamada das senhoras e senhores vereadores. Boa noite a todos. Atenção, senhoras e senhores vereadores, para a chamada. Adriane Stein. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereadora. O vereador pediu para justificar que ele fez o procedimento hoje. Justificado. Allan Kardec. Antônio Rocha. Também, Allan Kardec está em curso em São Paulo. Bey Aires. Presente. Carmélia Carvalho de Souza. Está em curso também, justificado. Delma Florência Pedra Brito. Justificado, em curso. Dicila Baqueiro. Presente. Eleina Braz da Silva. Presente. Hipólito dos Passos de Deus. Isabel Rosa. Presente. João Felipe Lacerda. Presente. José Pereira Rosa. Presente. Maria das Graças. Presente. Rider. Presente. Rodrigo Vieira Silva. Silma Rocha Aires. Taislane Dias Sabel. Presente. Valdemiro José Santos Filho. Yuri Ramon da Silva Cunha. Presente, excelência. Aproveitar a oportunidade de justificar a ausência da vereadora Carmélia, vereadora Delma Pedra e vereadora Silma. As mesmas se encontram em capacitação em Brasília. Neste momento, convido a vereadora Dicila Baqueiro para fazer a leitura do texto bíblico e convido a todos a ficarem de pé, aqueles que puderem. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vos ir. Eu vos-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra do Senhor. Nesse momento, iniciaremos a tribuna popular, cujo tema são as ações da APAI em Barreiras e a defesa do direito das pessoas com deficiência. Nesta tribuna popular, iniciativa do vereador Rider Castro, serão apresentadas as ações da APAI e a defesa do direito das pessoas com deficiência em Barreiras. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI,
é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que há 40 anos promove a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla em Barreiras. Mais que atender pessoas, a APAI acolhe famílias com dedicação e respeito, transformando vidas com os cuidados especializados e humanizados, garantindo o acesso à educação, cultura, esporte e à socialização. Nesse contexto, é importante destacar que a luta pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência não é responsabilidade exclusiva da APAI ou de instituições similares. É um dever coletivo que envolve também todos os vereadores desta Casa Legislativa. O fortalecimento da rede de apoio e o respeito à legislação que assegura os direitos das pessoas com deficiência são essenciais para que possamos construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva e justa. Desde já, agradeço todos os presentes e a todos que nos assistem pela Rede Câmara em nossas plataformas digitais. É essencial destacar que, neste momento, que a Tribuna Popular está sendo transmitida ao vivo também no canal do YouTube Rede Câmara Barreiras. Tivemos um problema técnico que impossibilitou as transmissões das sessões plenárias apenas no canal do YouTube, nos dias 2, 3 e 9 de setembro. Nesses dias citados, as atividades legislativas foram transmitidas normalmente nos demais canais oficiais da Câmara de Barreiras, TV Câmara, canal 40.3, Rádio Câmara 99.1 e nas plataformas digitais Facebook, Rede Câmara Barreiras e site www.cmbarreiras.ba.gov.br, garantindo a política de comunicação pública em relação às atividades do Legislativo Municipal. Serão 4 convidados para a exposição na Tribuna Popular. Para iniciarmos as apresentações, solicito aos meus colegas vereadores, a vereadora Dicila e o vereador Zé do Sorvete, que conduza o presidente da APAI, o senhor Marcos Antônio Lira, e o membro da Lógica Maçônica Fraternidade Barreirense, integrante do Conselho Fiscal da APAI, Camilo Otávio Alonso Uzeda. Nesse momento, convido o vereador João Felipe e a vereadora Beza para conduzir a diretora administrativa da APAI, Tatiane Lima de Souza, e a voluntária e parceira da instituição, doutora Isa Urbano Bessa, para ocupar o seu lugar nesta mesa.
De acordo com o regimento interno da Câmara de Barreiras, o tempo total destinado à exposição da tribuna popular é de 30 minutos, sendo 4 expositores. Cada convidado terá o tempo máximo de 7 minutos para a exposição sobre a pauta. Neste momento, solicito o primeiro convidado dessa noite, o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI, o senhor Marcos Antônio Lira, para iniciar a exposição. Correto. Atendendo ao pedido do presidente Marcos Lira, nesse momento eu convido para fazer a sua exposição o membro da Lógica Maçônica Fraternidade Barreirense, integrante do Conselho Fiscal da APAI, o senhor Camilo Otávio Alonso Uzeda. Boa noite. Como o tempo é curto, vamos direto. Saudando o senhor presidente da Câmara de Vereadores, Yuri Ramon, em nome do qual saúdo os demais vereadores e vereadoras. Saudando nosso venerável mestre aqui, presidente da Loja Maçônica Fraternidade Barreirense, e o nosso irmão Carlos Ivan, e o nosso irmão Marcos Lira, que é o presidente da APAI. Eu saúdo aqui todos os maçons espalhados pela face da terra. Aqui saudando a doutora Isa, e em seu nome eu saúdo os demais convidados e os ouvintes. Bem, a grande benemérita Loja Maçônica Fraternidade Barreirense teve sua fundação no dia 1º de agosto de 1952. Naquele momento, o irmão José Dias da Silva, ele fez uma reunião e o motivo era instalar uma loja maçônica em Barreiras. Iniciada então apenas como Fraternidade Barreirense. Teve sua primeira diretoria e faz a pena valer falar os nomes do senhor José de Souza Neves, que foi o seu primeiro presidente, venerável mestre da loja, coadjuvado pelos maçons Odon Rabelo de Moraes e Fáciro Manfredini. A maçonaria é uma instituição filosófica, filantrópica e educativa que tem por finalidade o aperfeiçoamento moral, intelectual e social dos seus membros e pelo bem da humanidade. Tem por princípio a fé, a existência de um Criador denominado grande arquiteto do universo, que é o nosso Deus único. Além disso, prega o respeito à família, à pátria e aos símbolos nacionais. Nessa história da nossa loja maçônica, Fraternidade Barreirense, no ano de 1984, quando completou seus 32 anos de existência, e já naquela época grandes realizações aconteceram. A sociedade barreirense e baiana, vendo a necessidade crescente de apoio e acompanhamento de crianças com algum tipo de enfermidade, considerados excepcionais, a palavra daquele momento, hoje chamam-se de pessoa com deficiência física, o PCD, né? Assim como as suas famílias, a Loja Fraternidade Barreirense, com muita luta e esforço dos maçons integrantes, trouxe a APAI. Seu primeiro diretor-presidente fora o saudoso e magnânimo irmão, maçom, médico, excelente pessoa de renomada sociabilidade, o doutor Davi Bessa. Aqui muito e brilhantemente representado por sua esposa e a nossa cunhada da Fraternidade Barreirense, a digna doutora Isa Bessa. A exemplo do doutor Davi Bessa, enquanto integrante da Loja Maçônica Fraternidade Barreirense, fez valer a presença da maçonaria nas diversas diretorias da APAI pelos seus 40 anos, que comemorou este ano, desde a sua inauguração em 27 de julho de 1984. A maçonaria esteve presente, participou das primeiras diretorias e de lá até hoje esteve presente, assim como exemplo
das duas últimas grandes diretorias que nós podemos citar, de dois grandes maçons, que é o irmão Luiz Gonzaga de Araújo Filho, e no momento em que precisávamos de um suporte e pedimos então a uma outra loja maçônica, a loja Cássia Fraterna, e veio então, por indicação nossa, este grande irmão que está aqui presente, que é o Dr. Marco Lira, e que veio fazer a continuidade do grande trabalho da APAI. Faço referência à loja maçônica Fraternidade Barreirense nos seus 73 anos de fundação, pois, e aqui vem uma história interessante, para quem não sabe ainda, o título acrescido ao nome, primeiro, Grande e Benemérita, passando a chamar-se Grande Benemérita Loja Maçônica Fraternidade Barreirense. Por que isso? Benemérita inicialmente, quando da construção e funcionamento da escola de São João Batista, que funcionava nos 2 turnos, isso no ano de 1985. E naquele momento havia uma grande dificuldade, inclusive na educação do ensino fundamental. A saúde também, como era um bem buscando o bem-estar do povo, especialmente aqueles menos favorecidos, no ano de 1986, foi criado também um posto de saúde médico e odontológico dentro do espaço da loja maçônica Fraternidade Barreirense. E daí então veio esse título de Grande e Benemérita Loja Maçônica Fraternidade Barreirense, formando assim um grande complexo maçônico. Sem dúvidas, a APAI entrou na composição de atividades da loja para que fosse reconhecida e reforçando mais uma vez ser grande e benemérita. E aí vem o nosso agradecimento a esta casa. No ano de 2018, mais precisamente em 19 de setembro, há 7 anos atrás, foi homenageada por esta Câmara de Vereadores quando da inauguração da Galeria de Pioneiros Antônio Balbino de Carvalho, composta por 28 personalidades e entidades que foram pioneiras em diversas áreas que ajudaram a desbravar o município. Nesta oportunidade, foi agraciada com a medalha Coronel José Braz de Souza, a quem agradecemos muito, principalmente os vereadores que já estavam aqui e alguns aqui se encontram ainda, né? Na atualidade, a Fraternidade Barreirense, ao completar seus 73 anos, vê sua criação dela, um filho, ou melhor, uma filha, a APAI, com seus 40 anos. De muito trabalho e dedicação, objetivando a constante elevação do nível intelectual, moral e espiritual de todos, tendo sempre como premissa maior colaborar e servir para o crescimento e engrandecimento da sociedade em que está inserida, com a fundamental missão de tornar feliz a humanidade. Aqui, nesta data, 10 de setembro de 2025, um dia memorável, um dia, inclusive, em que se comemora o início, do Setembro Amarelo, um dia muito importante para a saúde. Nós agradecemos, e eu em especial, agradeço a oportunidade e parabenizo esta Igreja Casa pela iniciativa, assim como parabenizo a Maçonaria Universal, aqui representada pelas 2 lojas, Fraternidade Barreirense e a Cássia Fraterna, tendo juntas um grande feito de permanência pelo que nossos antecessores fizeram e ainda o fazem com excelência. Pela primeira vez estou chegando no tempo certo, viu? Foi bem testado. Agradeço muito a todos, vereador Rieder, a sua iniciativa, e que possamos cada vez mais comemorar esses 40 anos da APAI, principalmente. Muito obrigado. Senhor presidente. Sim, vereador. Pediu o segundo secretário para registrar minha presença, por gentileza. Foi registrada, vereador, tanto de Vossa Excelência quanto do vereador Valdemiro. Antes de chamar o segundo expositor, eu quero cumprimentar e agradecer a presença de Dona Norma Terezinha, presidente da
Associação das Fibromialgicas Unidas pela Vida, seja bem-vinda a essa casa. O senhor Carlos Ivan Souza de Oliveira, presidente da loja maçônica Fraternidade Barreirense, seja bem-vindo. O senhor Vitor Porto Neto, da loja maçônica Fraternidade Barreirense, seja bem-vindo. O senhor Euler Agostinho, da loja maçônica Fraternidade Barreirense, seja bem-vindo. Fernando Gomes, da loja maçônica Fraternidade, também seja bem-vindo a essa casa. E também o senhor Canuto Aires de Almeida Júnior, coordenador da Visa, da Secretaria Municipal de Saúde, e também na loja maçônica Fraternidade Barreirense. Seja bem-vindo a essa casa. Nesse momento, eu convido o senhor Marcos Antônio Lira para iniciar a sua exposição. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui nesta casa. Gostaria de saudar o presidente Yuri Ramon, o nosso e amigo vereador Ride Castro, por essa indicação tão importante para uma instituição filantrópica. Agradecer também à vereadora doutora Graça, vereadora de Silva. Com esses nomes, eu saúdo todos os vereadores aqui presentes, amigos, do qual eu fiz durante a minha permanência aqui quando trabalhei como diretor de administração nesta casa. Quero saudar também meus irmãos da loja Fraternidade Barreirense, saudando o atual venerável Carlos Ivan. Eu saúdo a todos os irmãos aqui também presentes. Meus amigos, preparei alguma coisa para ler, mas antes de iniciar, e aproveitando o tempo, eu gostaria de dizer o quão feliz eu estou por ver alguma coisa sendo pautada nesta casa em prol de uma instituição que vive diuturnamente, como é dito pela doutora Isabessa. Nós trabalhamos diuturnamente, porque mesmo quando não estamos lá presencialmente, estamos trabalhando de forma, diria até, não online, mas sim espiritual, porque aquela casa precisa do apoio da sociedade. A gente fica feliz quando vê pessoas que saíram das suas casas e vieram neste momento para assistir, eu não diria uma audiência pública, mas uma sessão magna, presidente. Gostaria de antemão agradecer também ao meu irmão, do qual eu não consigo deixar de chamá-lo de Coronel Zeda. Mesmo na reserva, ele é o eterno coronel, porque ele abraça a causa. São dois voluntários, ele e a doutora Isa, ela que falará no final, porque precisamos do apoio da sociedade. Eu gostaria, antes de iniciar o que foi preparado aqui, que é rápido, nós temos que divulgar mais o nome da PAI, a localização da PAI. Criamos o Facebook, Instagram, porque através disso nós temos a localização. Creiam e acreditem, o ano passado precisamos chamar o SAMU e alguém perguntou, e aonde que fica a PAI? Impressionante como não sabiam, talvez algum colaborador novato, mas a gente fica triste, não é? Precisamos falar, você segue em direção à Escola Mirandolina, tem um posto à sua esquerda, você entra à direita, no antigo parque de exposição, até que fim chegou. Porque, vez por outra, algumas crianças, às vezes, não tomam a medicação, porque lá nós não fazemos medicação, claro, eles chegam medicados, e alguns, talvez por esquecimento, até pela própria falta do medicamento em casa, eles acontecem ter algum mal súbito, alguma convulsão. E hoje a gente fica feliz porque quando se chama o SAMU, estamos aqui com nossa diretora, chamamos o SAMU sexta-feira e ele em 5 minutos chegou lá. Então eu também gostaria de agradecer a eficiência do SAMU, que hoje também sabe onde é que está localizada a PAI. A gente tem que falar sobre isso porque é uma instituição que tem 40 anos. São 40 anos e sempre, mesmo
eu creio que tem 35 só naquele local. O restante foi, como foi dito pelo nosso irmão e coronel Zeda, iniciou no local, foi para o outro. E graças à Fraternidade Barreirense, e hoje com o apoio da minha loja-mãe, a Cássia Fraterna, estamos aqui tentando dar continuidade. São 3 anos de gestão, estou no meu último ano, tenho certeza, já fiz minhas orações, que nós vamos ter um sucessor ou uma sucessora. Eu estou até olhando para ela, eu creio que Dr. Davi Bessa, espiritualmente, ele fez um chamado através de um sonho, isso é fato, um sonho, e disse para ela abraçar a causa de uma forma, é sério. Ela contou o sonho e não pediu segredo, então eu estou contando uma coisa que é forte, que inclusive nos emociona. Agradecer, antes que eu esqueça, aos parceiros que nos doaram uma moto para colocar na rifa. A doutora Isa nem gosta, mas ela foi uma das doadoras, ela, a CDL, através do Giovanni Zorzo e do André, lá da Luz Motos. Nós não podemos deixar de agradecer esses parceiros que doaram uma moto e, infelizmente, nós não tivemos o sucesso desejado, não é? Mas, de qualquer forma, para um pontapé inicial, houve um certo resultado. E a gente espera que com esse pontapé inicial dessa primeira rifa, nós possamos, num outro momento, através dessa casa que tem uma transmissão através da Rádio Câmara, da TV Câmara, através desse pronunciamento, as pessoas, a sociedade barreirense, possam entender que comprar uma rifa de R$10 para ajudar uma instituição não vai fazer falta. Então, ajudando, com certeza, esse valor retornará em dobro, não é? Para aquelas pessoas que sensibilizam e querem ajudar aquela instituição filantrópica. Muitos amigos perguntam, hein, Lira, Lira, você está lá, e o salário é bom? Eu digo, é. Quanto é? Eu disse, é pago pelo Supremo Arquiteto do Universo, o nosso Deus verdadeiro. O maior salário é aquele que a gente abraça de forma voluntária e o retorno vem, assim, de uma forma magnífica. Então, mesmo como voluntário, eu me sinto altamente remunerado e grato ao meu bom Deus. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barreiras, a PAI, fundada em assembleia realizada em 25 de julho de 1985, quando eu me emociono, a vista embaixo, eu preciso colocar o óculos. É uma associação civil beneficente, cujo principal objetivo é promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, garantindo o pleno exercício da cidadania através da atenção integral em áreas como prevenção, educação, saúde, assistência social e reabilitação. A PAI de Barreiras atende atualmente 80 crianças com deficiência e tem como finalidade o desenvolvimento integral do educando em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual, afetivo, social, habilitação e reabilitação dos usuários. Ao longo dos anos, a PAI sempre contou com o apoio dos amigos e parceiros para desenvolver suas atividades e promover a melhoria no atendimento para os seus assistidos, que necessitam dos serviços, especialmente fazendo com que seus direitos sejam assegurados. Assegurados através do seu trabalho incansável, a PAI de Barreiras tem contribuído significativamente para a construção de uma comunidade mais justa, equitativa e solidária. Ela inspira a empatia, fomenta a colaboração e demonstra que, juntos, somos capazes de construir um futuro onde todos tenham a oportunidade de florescer. Ao longo desses 40 anos, a PAI de Barreiras construiu uma história de excelência, pautada no trabalho árduo, na dedicação incansável e, acima de tudo, no amor. Essa trajetória é fruto do empenho de inúmeras pessoas que acreditaram e continuam acreditando
na causa da inclusão. Eu, para finalizar a minha fala, eu quero dizer e convidar a todos, não só aqueles que estão aqui presencialmente, mas aqueles que estão nos assistindo através da TV Câmara e nos ouvindo através da Rádio Câmara, para nos visitarem, irem lá, fazer uma visita às crianças. Às 9 horas, está ali o meu amigo Jorge, pai do Kleber, ele que tem uma pequena deficiência visual e estava se sentindo depressivo em casa. O Jorge foi lá e disse: "Ô, Jorge, vamos fazer uma experiência. Venha 2 dias aqui com seu filho. Nós não temos cuidadoras suficientes, mas se você acompanhar seu filho, ele será assistido aqui na instituição." Resultado, na outra semana, o Jorge passou aí todos os dias com o filho e até hoje nunca faltou um dia. Eu gostaria de dar uma salva de palmas para o pai Jorge, pela dedicação que ele tem com seu filho. Se o Kleber estivesse aqui, presidente, eu ia quebrar esse protocolo, deixar 2 minutos para o Kleber fazer uma oração aqui. Você precisa ver a inteligência desse rapaz. Quando ele faz as orações, ele sabe todos os hinos, entendeu? Inteligente, adora ir para a pai, né, Jorge? Inclusive, ele, quando é no sábado e no domingo, ele fica cobrando o pai. Aí o Jorge diz: "Não, moço, hoje é sábado, hoje é domingo." Então, a gente fica feliz quando vê as crianças gostarem e se sentirem bem na instituição. Agradecer aos pais que precisam comparecer mais também. Alguns não têm tempo, outros trabalham, mas que possam acompanhar seus filhos, porque a presença dos pais também nos momentos de festa, de confraternização, é muito importante. Muito obrigado. Antes da continuidade, quero cumprimentar e agradecer a presença da senhora Carla Fiais, presidente da AMA Barreiras, e também da senhora Ionice Souza Maia, professora. Seja bem-vinda a essa casa. Dando sequência às apresentações, convido a diretora administrativa da APAI, a senhora Tatiane Lima de Souza, para realizar a sua apresentação. Boa noite. Cumprimentar e agradecer esta Casa Legislativa, na pessoa do seu presidente, senhor Yuri Ramon, e agradecer em especial ao vereador Rider Castro, pela propositura dessa tribuna com a APAI de Barreiras. Nosso muito obrigada. Me apresentar, que eu esqueci. Eu sou Tatiane, estou diretora da APAI Barreiras. E vou fazer uma breve apresentação de como é o funcionamento da APAI, quais são as atividades realizadas, qual é a missão da APAI, quais as dificuldades, como os recursos são captados. Uma breve apresentação para que todos entendam o funcionamento da APAI de Barreiras. Então, nós temos aqui a missão da APAI, que é promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Como que a APAI atua? Qual é a atuação da APAI? A APAI ela realiza projetos de ações inclusivas, atividades de mobilização e conscientização da sociedade em prol da garantia dos direitos da pessoa com deficiência e também a superação de barreiras impeditivas para o desenvolvimento de competências, habilidades e inclusão social. Hoje, a APAI oferece o atendimento educacional especializado, que é o AEE, e, além disso, nós trabalhamos com oficinas pedagógicas, oferece atendimento educacional especializado, envolvendo várias atividades educacionais que promovem o desenvolvimento de habilidades, autonomia e participação ativa. As atividades elas são adaptadas às necessidades de cada aluno, respeitando as potencialidades de cada estudante. E dentro desse atendimento são realizadas as oficinas pedagógicas,
que são oficinas de arte, música, dança, teatro, letramento, informática educacional e atividades da vida prática e diária. Aqui nós temos algumas imagens, né, do trabalho que é realizado, oficina de artes, oficina de letramento e oficina de dança. Além do atendimento educacional especializado e as oficinas pedagógicas, nós também temos o atendimento multidisciplinar. Como funciona esse atendimento? Nós temos atendimento com a fisioterapeuta e com a psicóloga, né? A fisioterapia trabalha a questão da reabilitação das condições físicas, enquanto a psicologia atua no desenvolvimento emocional, cognitivo e comportamental do aluno, utilizando tanto atendimentos individuais quanto em grupos. Como que é feito esse acompanhamento de cada aluno, né? Da evolução? Diariamente são feitas avaliações periódicas, né? Para acompanhar o desenvolvimento desse aluno em diversas áreas, cognitiva, motora e social. Além disso, existe um plano de atendimento individual, e esse plano serve para definir metas e objetivos específicos de cada aluno, sempre considerando suas potencialidades e suas necessidades. Aqui nós temos o atendimento com Joyce, nossa fisioterapeuta, na sala de vídeo. É um atendimento que eles adoram, né? Adoram participar. Quando chega a hora da fisioterapia, eles ficam ansiosos. Como a PAI de Barreiras se mantém? Né? Às vezes é uma dúvida, é uma questão que muitas pessoas uma dúvida que muitas pessoas podem ter. A prefeitura, a PAI de Barreiras, ela tem um convênio com a prefeitura municipal de Barreiras, e vale ressaltar a importância desse convênio, porque é graças a ele que a instituição se mantém e consegue se manter, né, até hoje. Além disso, nós temos as contribuições de associados. Nós temos o convênio com a PAI Energia, que eu não sei se todo mundo conhece. A pessoa que quer contribuir com a PAI, ela entra em contato com a COELBA e aí solicita essa contribuição através da conta de energia. Além disso, nós temos os projetos. Esses projetos eles já vêm especificamente para a área, né? Então, nós temos participado aí dos projetos através do Fundeses, a IBA, né, que é uma parceria com a IBA e Sicredi. Também preciso falar da importância do Fundeses, né, que é um fundo onde é feita uma doação através dos produtores rurais e, através desse valor, as instituições se inscrevem, né, enviam os projetos e aí os que são aprovados, eles liberam os recursos para que o projeto seja executado. Então, o Fundeses é um grande parceiro, não só da PAI, né, como de todas as instituições. O Fundeses é um fundo transformador, né? E, além disso, é um fundo que realiza sonhos, porque sem essa parceria, nada do que já foi feito, nenhum dos projetos que nós já conseguimos seria possível realizar. E também demais parceiros e apoiadores da causa. Aqui nós temos o projeto de hidroterapia. Aqui já está na segunda etapa. Tivemos a primeira etapa, que foi um recurso da federação. Aqui foi a segunda etapa, com recurso do Fundeses. Nós temos aqui o projeto de aquisição mobiliária escolar, que foi através do Sicredi. Aqui nós temos o circuito sensorial inclusivo, também através do Fundeses. Temos também o projeto de aquisição de equipamentos para a sala de fisioterapia, porque nós não tínhamos esses equipamentos, né, e a sala de fisioterapia não funcionava em função de não ter equipamentos necessários, né, para atender os nossos assistidos. Então, foi possível comprar os materiais através de um edital da Federação das APAES. Aqui nós temos aquisição de brinquedos pedagógicos e instrumentos musicais, que foi o último projeto através do Fundo Social Sicredi. E, por último, nós temos aqui a aquisição de equipamentos para implantação do consultório odontológico. Foi o último projeto aprovado pelo Fundeses.
e um projeto pensado para atender às necessidades dos nossos alunos, né? Nós estamos lá lidando com eles diariamente e a gente vai buscando e percebendo as necessidades, né, de cada um. Esse projeto, ele não está ainda em funcionamento, porque a gente precisa, inclusive, de um voluntário, né, de um dentista voluntário para atender essas crianças. Como que funciona a captação de recursos da APAE? Nós temos a nota premiada, que sua nota é um show de solidariedade através da Secretaria da Fazenda. Eu não sei se alguém conhece, mas também precisamos divulgar, né, esse projeto, porque é uma forma de captar recursos para a APAE. Então, cada pessoa, cada cidadão pode fazer o cadastro na Secretaria da Fazenda. É um cadastro simples, rápido e fácil de ser realizado, né? Só acessar o site, entrar na opção nota premiada e, automaticamente, a cada compra que a pessoa fizer, pedir o CPF na nota e também vai estar também concorrendo a prêmios, né? Prêmios mensais. Uma parte desse recurso também vai para a APAE. Então, quanto mais pessoas aderirem, quanto mais pessoas fizerem o cadastro e pedir o CPF na nota na hora da compra, mais recursos vai estar ajudando, na verdade, a uma instituição, né? No caso, a APAE de Barreiras. Temos também o teste do pezinho, né, que é realizado. O teste do pezinho, a APAE foi pioneira na realização do teste do pezinho. Antigamente, só a APAE que fazia esse trabalho. Hoje, nós temos aí os PSFs, né, que já fazem também, mas a APAE foi pioneira aí na realização dos testes do pezinho. E a gente está sempre procurando editais, né, participar, promover campanhas, rifas. Recentemente, como o senhor Lira falou, tivemos a rifa da moto em comemoração aos 40 anos. E o objetivo é sempre buscar recursos para melhorar, né, os atendimentos, nossos atendimentos lá, né, melhorar a qualidade dos serviços que são ofertados e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos e famílias. Não tem como falar da pessoa com deficiência sem falar sobre os direitos, né? Aqueles direitos que garantem tratamento digno, inclusão social, cidadania, baseados nos princípios da igualdade e da não discriminação, como estabelece a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Então, são esses direitos que abrangem áreas como saúde, educação acessível, trabalho com reserva de vagas, benefícios sociais e acesso a tecnologias assistivas, garantindo, assim, a sua participação plena na sociedade. Mas, infelizmente, não é o que acontece na atualidade, né? São muitas barreiras que essas pessoas enfrentam, muitas dificuldades, e a exclusão ela vem exatamente da falta de acesso e do preconceito da sociedade. Então, ao longo desses 40 anos, a APAE vem desenvolvendo um trabalho muito importante, não só para essas pessoas, mas para toda a sociedade como um todo, né? A APAE de Barreiras não é apenas uma instituição, ela é um pilar fundamental da nossa sociedade. Desde sua fundação, ela tem sido a voz e o braço estendido para aqueles que mais precisam de apoio e inclusão. Em um tempo em que a conscientização sobre pessoas com deficiência ainda engateava, a APAE surgiu como um farol de esperança, iluminando caminhos e derrubando barreiras. A sua relevância social transcende os muros da instituição. A APAE atua como um agente de transformação, promovendo a inclusão social, a defesa de direitos e a quebra de preconceitos. Ela nos lembra que a cada dia que a diversidade é uma riqueza e que a verdadeira medida de uma sociedade está na forma como ela acolhe e valoriza todos os seus membros, independente de suas condições. E aí, para finalizar, a gente deixa essa frase, que é uma frase utilizada na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, né, desse ano, de 2025, que fala justamente sobre isso, né, sobre o não capacitismo, sobre a não discriminação, e que deficiência não define, mas oportunidade transforma. Inclua a nossa voz. Essa é a mensagem, né, essa é a reflexão não só para nós que estamos aqui, mas para toda a sociedade.
para que seja transformado esse olhar que a gente tem para esse público, porque a inclusão começa em cada um de nós. A inclusão depende de como nós olhamos para o outro e como nós nos posicionamos nas nossas ações e nas nossas atitudes. Muito obrigada. Convido a voluntária e parceira da instituição, doutora Isa Urbano Bessa, para finalizar as apresentações. Boa noite a todos. Agradeço penhoradamente o espaço cedido pelo presidente desta casa, em especial ao vereador Rider, que promoveu esse encontro. Na pessoa dele, eu saúdo todos os vereadores aqui presentes. A Loja Maçônica, Fraternidade Barreirense e Cássia Fraterna aqui muito bem representadas, as instituições presentes e a todo o povo aqui presente na Casa do Povo. É difícil e, ao mesmo tempo, é muito leve se falar de APAI. A APAI tem como pai e mãe a Loja Maçônica Fraternidade Barreirense. Mas, como todo pai e toda mãe, nós criamos nossos filhos para o mundo, para a sociedade. E está na hora da sociedade assumir a APAI como sua. A Loja Maçônica dá o suporte como pai, como mãe, mas a sociedade barreirense precisa entender que a APAI é uma instituição da sociedade, não é da maçonaria. Não é obrigação mais da maçonaria melhorar cada vez mais os rumos da APAI. É uma obrigação da sociedade local, das instituições, dos órgãos, da prefeitura, que já nos ajuda muito, da Câmara de Vereadores, ver o que pode fazer pela maçonaria. Fiquei estarrecida quando o Lira falou que, na necessidade de uma ambulância, o endereço da APAI não era um endereço conhecido. A APAI tem que estar na boca do povo. A APAI tem que ter um número de associados grande que colabore mensalmente com prazer. Eu colaboro para a APAI todos os meses com R$5, com 50, com 500, com 5 mil. O tamanho do seu bolso deve ser o tamanho da sua boa vontade para com a APAI. Não só colaborar em dinheiro, mas fazer parte, ser sócio da APAI, literalmente, fazer parte de um voluntariado que esteja presente no dia que se faz um bazar, no dia que se faz uma quermesse, no dia que se vai à rua vender uma rifa, no dia que você tem que ir lá nos aplaudir e aplaudir a sua iniciativa, porque a sua ajuda favoreceu a colocar em funcionamento determinado setor que antes não existia. A APAI, como toda construção civil, nós temos um engenheiro na presidência, precisa de manutenções, e manutenções são caras, né? Então, dioturnamente, tem o que se fazer na APAI. Nós estamos agora pensando em instalar, pelo menos em novembro e dezembro, que são meses nobres de venda, um bazar. Nós já temos muito material para um bazar. E eu tive a oportunidade de, no Canadá, ver como funcionam os bazares. Eu fui numa cidade de 70 mil habitantes, que tem 3 bazares que são filantrópicos, do tamanho mais ou menos de um supermercado de médio porte, onde, numa entrada, as pessoas doam as roupas, um corpo de voluntários
prepara esse material e expõe como uma loja de departamentos. E essas roupas são vendidas e a população local compra. Inclusive, minha neta só vive lá comprando casaco de $10. Entendeu? Quando não cabe mais, doa para outra pessoa. Então, assim, já é tempo de nós termos um bazar em definitivo, mas vamos fazer força, ver se arranjamos voluntários suficientes para organizar, fazer um projeto piloto de um bazar em novembro e dezembro para angariar fundos. Tem 1000 maneiras de se angariar fundos. E acredito que a Câmara de Vereadores possa fazer projetos que nos auxiliem nisso aí, né? Realmente a história do sonho não é balela, foi o que aconteceu mesmo. Não foi propriamente um sonho, mas aquilo que chegou assim, pai, como é que está? Do nada, não é? E eu acredito que foi Davi que soprou no meu ouvido mesmo, porque como ele foi o primeiro presidente e era muito ligado à PAI, a primeira casa, quando a PAI foi fundada, ficou funcionando na maçonaria, na escolinha. Então, se conseguiu comprar a casa, se conseguiu comprar uma Kombi usada, que foi o primeiro transporte escolar à época, barreiras muito pequenas, mas a sociedade se dava mais as mãos, né? A gente percebia um engajamento social em prol das causas sociais, né? Então, aqui o meu recado é que espero que mais pessoas da sociedade tenham garra e se associe à PAI e esteja mais presente, porque o prazer que dá você receber um abraço de uma criança daquela é muito grande. Você sai muito mais leve da PAI quando você está por lá trabalhando, fazendo um lanche, levando um leite, se oferecendo para qualquer tipo de trabalho, que lá não falta trabalho, faltam mãos. Então, eu conclamo esta casa a ajudar a PAI e faço um apelo e uma convocação à população barreirense de assumir definitivamente uma instituição que é sua. A PAI está aí, de braços abertos, para receber todos os voluntários que queiram se doar da maneira que possam. Muito obrigada e boa noite. Neste momento, quero agradecer aos expositores sobre o tema. Obrigado a cada um das senhoras e senhores. Nesse momento, eu quero passar a palavra para os colegas vereadores pelo tempo de 5 minutos. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Dicila. Boa noite a todos. Eu quero, inicialmente, saudar os palestrantes dessa noite, saudar o nosso presidente, a nossa segunda secretária, o vereador Rider, né, saudando pela iniciativa da audiência pública, saudar o público presente e ali aquela turma de homens, de grandes homens que eu vejo, Carlos, Fernando, Euler, Canuto, e me falhou o nome do outro, mas todos vocês que participam, né, ativamente desse trabalho junto à PAI. Eu, há muito tempo, acompanhava o trabalho da PAI e há muito tempo também deixei de acompanhar, mas quero aqui ressaltar a minha admiração pelo trabalho de vocês, pela filantropia que vocês realizam e pelo crescimento que vocês trazem à sociedade e para esses pais. Quando a gente olha para a história da PAI e como ela foi fundada, a gente fica muito encantada com aquela união de pais que decidiram, por falta de políticas públicas, por falta de iniciativas, decidiram fundar essa associação que cresceu e hoje conta com um número enorme de filiadas,
mas que ainda a gente sabe que ainda padece da falta de recursos, da falta de voluntários, da falta de pessoas que se interessam pelo trabalho. Mas dizer a vocês que eu já tinha, por ocasião da comemoração na Praça Castro Alves, eu já tinha consignado o meu mandato, deixado consignado para vocês, para que possam contar. Inclusive, doutora, vou me associar amanhã, para que poder colaborar, poder participar, contribuir com essa causa que me toca muito de perto, porque eu imagino, se a vida é difícil para todos nós, imagina para uma pessoa com deficiência, qualquer deficiência que seja. As barreiras que a gente enfrenta pelo mundo são enormes e as barreiras de comportamento, de preconceito, de limites de atitude, de ação e de falta de autonomia deve realmente engessar a vida de uma pessoa e é papel nosso nessa sociedade buscar contribuir para que isso tenha um quadro de crescimento, de evolução positiva. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho. Digo, doutora, quando a senhora conclama a sociedade, eu digo que eu sempre admirei a família Bessa, porque a família Bessa é grata a Deus. A família Bessa é uma família que ficou muito bem financeiramente, que cresceu em Barreiras, e ela dá esse retorno à sociedade com o seu trabalho, com as suas contribuições, e isso realmente é uma parcela pequena da faixa social da senhora, doutora. Se mais pessoas estivessem contribuindo financeiramente, pelo menos, já que não pode, às vezes, contribuir voluntariamente, com certeza a APAE seria uma instituição mais forte. Então, contem com o meu mandato, contem com a minha admiração, contem com o meu empenho para que a gente possa fazer da APAE uma instituição mais forte. Estarei presente com vocês, podem ter certeza, e assim que terminar o tempo de Lira, eu espero que a senhora assuma, porque sei de sua garra, porque sei da mulher forte, da mulher vibrante, e da mulher determinada que a senhora é. Então, parabéns a toda a diretoria, parabéns, Tatiana, parabéns, Lira, parabéns, doutora, parabéns, doutora Isa, parabéns, Major Zeda, Coronel Zeda, que eu quase não vejo daqui, e por isso não fiz a saudação, mas ele sabe que eu sou uma admiradora de todo o trabalho voluntário que ele faz nessa cidade, e que não é pouco, é muito. Se a gente tivesse outras pessoas tão participativas como o Coronel Zeda, com certeza também a gente teria trabalhos e evoluções mais rápidas. Boa noite e parabéns. Contem comigo. Palavra continua franqueada, senhoras e senhores vereadores. Palavra continua franqueada, senhoras e senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Zé de Sorvete. Primeiro, quero agradecer a Deus, saudar o seletivo senhor presidente Yuri Ramon, colegas vereadores, TV Câmara, Rádio Câmara, todos que nos acompanham em suas residências, e parabenizar essa audiência pública, a qual quero saudar o Coronel Zeda, doutor Marcos Antônio Vieira, Tatiane, doutora Isa, meu grande amigo Neto, da Transpongo, lá do nosso bairro Mora da Lua, e todos que nos acompanham no plenário, e parabenizar todos a diretoria e coordenação da APAE, dizer que vocês estão de parabéns e que eu vou lá também fazer uma visita para poder também ser sócio, poder contribuir da forma que a gente pode contribuir, que a gente sabe que é muito importante da nossa cidade de Barreiras. Então, no momento, é só isso mesmo. Minha boa noite, fica todos com Deus. A palavra continua franqueada. Não tendo mais de um vereador para fazer... Pela ordem, pela ordem. Tranquilo, vereador. Fica à vontade. Cavaleiro, né, Tete?
Boa noite, senhor presidente. Eu quero cumprimentá-lo, estendendo os cumprimentos aos demais membros da mesa. Hoje a mesa aqui muito especial. Cumprimentando aqui, então, a nossa diretora administrativa, a Tati, a nossa guerreira, a doutora Isa. Eu faço das palavras da minha colega de Silva também, essa história bonita que a família Bessa tem na nossa cidade de Barreiras, de geração de emprego, de renda, de amizade, de valorizar a nossa cidade, de dar retribuição social, a responsabilidade social. Parabéns, tá? É sinônimo de orgulho a família da senhora para nós, cidadãos de Barreiras. Cumprimento o nosso presidente da PAI, Marcos Lira, também muito conhecido, amigo desta casa, Coronel Zeda. Seja muito bem-vindo, Coronel, os meus demais colegas vereadores, a Neto ali presente também, a Carlos, Fernando, Euler, Canuto, a nossa querida doutora Ellen, que é presidente da Comissão de Defesa da Criança, e doutora Rejane também, representando também, juntamente com a doutora Ellen, a OAB, que é membro da Comissão de Cidadania. Enfim, cumprimentar a Norma também, que é nossa presidente da Associação das Fibromiálgicas aqui da cidade de Barreiras. Olha, hoje aqui, nesta noite, é um momento de muita alegria para nós, aqui dessa Casa Legislativa, em receber a PAI, que tem tanta história aqui na nossa cidade de Barreiras. Se a PAI, se eles, que são os representantes, fossem relatar a história desses 40 anos, a gente ia precisar de muitas tribunas aqui e de muitas horas para que vocês pudessem relatar os desafios, as superações, as dificuldades, que não são poucas, porque se trata de uma associação suprapartidária, feita por voluntariados, que necessita do recurso público, que necessita do recurso humano para que possa estar fomentando as suas atividades, as suas ações, mas, sobretudo, uma associação vencedora. Eu acho que isso que a gente tem que ressaltar hoje aqui nesta noite. Vocês são vencedores, porque não são 40 dias, 4 anos, já são 40 anos que a PAI existe na nossa cidade, promovendo qualidade de vida para muitas pessoas, Então, é uma associação fomentada por pessoas altruístas, abnegadas, que estão por uma causa muito maior. Então, todos aqui de parabéns, que construíram e que constroem a história da PAI na nossa cidade de Barreiras. Eu fico feliz em saber que o poder público municipal da nossa cidade tem dado a sua parcela de contribuição. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o poder público não consegue alcançar todas as demandas da sociedade. Nenhum poder público consegue alcançar. E aí, por um outro lado, se essa sociedade não compreender e não entender isso, e não tiver pessoas que queiram ocupar esse espaço, como a PAI faz, que eu diria que provavelmente deve ser uma das precursoras em termos de entidades que se mobilizaram para preencher esse espaço da ausência do poder público há 40 anos atrás. Então, hoje temos uma sociedade que conta com a PAI, mas também que conta com muitas outras entidades. E, sobretudo, temos um poder público sensível e que agora contribui e que espero que continue contribuindo. Porque as pessoas que hoje estão no poder público vão passar, mas a PAI vai permanecer e vai precisar contar com a sociedade civil organizada, mas também com o poder público da nossa cidade de Barreiras. E essa Casa Legislativa, claro, tem a obrigação também de fazer aqui o seu papel, de dar a sua contribuição. Eu posso dizer que temos aqui muitos vereadores que já pautaram projetos importantes para a inclusão dos nossos PCDs, de modo geral, atendendo aí vários segmentos. E eu tenho certeza que meus colegas, todos aqui, são sensíveis e vão continuar dando a sua contribuição. Essa casa estará sempre de portas abertas à PAI. Façam sempre uso dessa tribuna. Eu agradeço a presidência da casa, na pessoa do nosso presidente Yuri Ramon, que acatou a nossa sugestão. Obrigado, presidente. Agradeço, estendo aos demais membros dessa mesa diretora. Então,
Parabéns, sucesso. Vamos andar de mãos juntas e que espero que esta tribuna popular possa sensibilizar mais pessoas, a nossa sociedade civil organizada, para que possamos unir forças, comunidade, legislativo, executivo e a todos aqueles que queiram, de certa forma, contribuir com esta bandeira de suma importância. Muito obrigado, meu cordial abraço, boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Graça Mello. Boa noite. Cumprimentar a mesa, em nome do senhor presidente Yuri Ramon. Cumprimentar os vereadores, em nome do vereador Rider Castro, parabenizando por essa tribuna. Cumprimentar aqui Marcos Lira, presidente da APAI, doutora Isa, citar, como todos os demais colegas que me antecederam, o vereador Dicílio, o vereador Rider, do orgulho dessa família. Eu que conheço e me sinto também fazer parte, já pedi para ser adotada também por eles e, assim, é apaixonante o trabalho da sua família, doutora Isa, é orgulhoso, é o que vocês fazem a diferença por Barreiras. Vocês não medem esforços para estar presente em todos os projetos sociais. Parabéns, muito orgulho dessa família Bessa, onde o nosso matriarca se foi, mas a senhora continua aqui fazendo seu trabalho e continuando o legado dele e seu mais ainda. Parabéns. E que já peço também que a senhora seja a sucessora do Marcos Lira, para que consiga movimentar cada vez mais a PAI e invocar a sociedade barreirense. Cumprimentar a Tatiana, cumprimentar a Coronel Zeda, parabenizar também pelo seu voluntariado, a turma das lojas maçônicas que faz esse trabalho lindo junto à PAI. E queria dizer também, em relação ao voluntariado, que há mais ou menos 2 anos nós também fizemos um trabalho na PAI, doutora Isa, a pedido do Dr. Marcos Lira, onde eu estive lá com o Dr. Enoque, e tinha umas crianças que estavam dependendo de atendimento pediátrico, de renovação de receitas, que não tinham acesso ao serviço público, nem um psiquiatra, nem um neurologista. Nós estivemos lá, passamos uma tarde fazendo esse trabalho com as crianças e vi a importância do quanto esse voluntariado, o quanto esse presidente Marcos Lira faz naquela instituição. Parabéns, Marcos, que a preocupação sua com aqueles pacientes ali da PAI. Falar que nós temos também o Instituto Saúde Mais Perto de Você, que a gente vai colocar também aqui à disposição de vocês. Temos semanalmente eu lá atendendo um trabalho social, voluntário, independente de política. A gente já coloca à disposição de vocês também. Temos advogados também que fazem voluntariado lá. Vamos ter psicólogos, vamos ter fisioterapeutas, vamos ter fonoaudiólogos, enfim. É um instituto multidisciplinar e coloca também à disposição da PAI de Barreiras para que vocês possam usar sempre que necessário e a gente poder ajudar vocês. No mais, é só parabenizar e invocar também, através do nosso mandato, a população de Barreiras que ajude realmente a PAI, que a PAI precisa ser mais vista. A doutora Isa falou muito bem, vocês todos falaram muito bem. Precisa a sociedade ver com outros olhos. A doutora Isa falou uma coisa muito importante, o vereador Dicílio concordou, que antigamente a sociedade integrava mais a ajuda, socializava mais, tinha mais sentimento. Hoje, acho que a rede social, as pessoas esqueceram do calor humano e de ver mais, tanto que essas pessoas precisam realmente da sociedade, que nós possamos, através dessa tribuna popular, através do nosso canal de comunicação, sensibilizar a sociedade, os órgãos públicos também, a sociedade privada, empresas, para que possam fazer mais pela PAI. Parabéns pelo trabalho de vocês, estamos à disposição. Boa noite. A palavra continua franqueada às senhoras e senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador João Felipe. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, meu boa noite. Quero cumprimentar aqui o público presente, destacar nesta mesa a representação dessa importante instituição em nome do presidente Marcos Lira, que também já foi servidor deste poder, pessoa que a gente tem muita estima, muito respeito, Coronel Zeda, uma vez coronel, sempre coronel, né? Boas referências do trabalho que desenvolve aqui. Não preciso mais falar do valor, da representatividade de doutora Isa, enquanto mulher, enquanto matriarca,
empresária, enfim, médica, ativista aí no Conselho de Medicina da cidade. Esses dias tenho assistido a atuação de doutora Isa como empresária aí no Instagram e vejo o compromisso que tem, enfim. E agora fico muito feliz em vê-la quase que empossada para a próxima diretoria dessa instituição, mas que bom tê-la envolvida, né, nesse movimento. Seja muito bem-vinda a esta casa. Não há como falar da paz sem destacar o valor da maçonaria, né? Os valores que a maçonaria prega de fraternidade, de amor ao próximo, de compromisso com a justiça social. Então, a APAI, ela nasce exatamente nesta junção do amor das famílias e o compromisso desses homens da maçonaria. Então, essa junção aí deu frutos espalhados pelo país afora, e que bom que Barreiras não ficou de fora disso. Como uma importante instituição precursora, aí completando seus 40 anos, de muitas dificuldades, de muita luta, e antes de surgir o Setembro Verde de combate para dizer não ao capacitismo, nós já tínhamos a APAI ali, dando apoio, sustentação, acolhimento a essas famílias que precisam do poder público e que muitas vezes não encontram esse acolhimento, não encontram esse apoio no poder público, e encontram instituições como a APAI. Né? Então, assim, eu fico feliz de saber que o poder público apoia, isso aí a gente precisa destacar, né? E eu costumo dizer que fico feliz, mas também cumpre a sua obrigação. Não tem como fechar os olhos para uma importante instituição como a APAI. Mas, por outro lado, e aí neste Setembro Verde, em que a gente fala do não ao capacitismo, que nada mais é que o preconceito com as pessoas com deficiência, a gente se preocupa muito, presidente, ainda com a dificuldade que essas pessoas elas têm de acessar serviços básicos, como transporte público, que acolha, que ofereça acessibilidade, como mobilidade urbana também, a gente bate nessa tecla aqui dessas questões da acessibilidade, como as questões de saúde, que não são poucas as dificuldades que muitas mães, muitas famílias de pessoas com deficiência enfrentam ao ter que acessar o seu tratamento digno e eficaz. Então, assim, a APAI, ela cumpre esse papel com muita responsabilidade, com muita força de acolher e de mostrar o caminho para essas famílias. E que essa seja, além da oportunidade de reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido por essa instituição aqui nesta casa, que nós possamos, sim, pensarmos, para além da ajuda que cada vereador pode dar enquanto cidadão, e isso aí é como cidadão barreirense que somos, valorizando o trabalho de importantes instituições, como a aqui hoje celebrada a APAI, mas enquanto legisladores, nós precisamos pensar políticas públicas, leis que tenham e que garantam, para além de autonomia, que garantam a essas pessoas mais do que o acesso aos seus direitos, mas respeito, enfim, oportunidades às pessoas com deficiência. Então, eu fico muito feliz de saber que esta casa faz esse debate. Nos colocamos também à disposição, para além das ações pontuais de cada pessoa, de cada mandato, uma ação coletiva. É preciso falar, é preciso pensar a cidade de Barreiras, uma cidade que cuide das pessoas. E essas pessoas, em especial, as pessoas com deficiência, que são pessoas que têm dificuldade, como eu disse e repito, de acessar o básico. Então, a gente, enquanto legisladores, precisamos pensar políticas públicas, projetos de lei que venham, de fato, acolher, incluir essas pessoas e combater esse capacitismo que, infelizmente, ainda existe, o preconceito. Né? Imagine, se hoje ainda existe, imagine esse trabalho, doutor Marcos, há 40 anos atrás. Não é fácil. Então, assim, vida longa a APAI, né? Que o poder público ele continue não a ajudar, mas a contribuir, eu acho que nem seria esse o adjetivo correto, mas assim, que não deixe de estar lado a lado, não só com essa instituição, mas com tantas outras,
que inclusive cumpre muitas vezes a função que era de obrigação do poder público. Então, essa noite é uma noite de reconhecimento, uma noite de chamado e uma noite muito especial que esta casa promove este debate e que todo barreirense tenha escutado, já estou encerrando, atentamente a fala dos membros desta mesa e, em especial, o chamado que a doutora Isa faz. Essa responsabilidade é de todos e todas. Nós não podemos transferir essa responsabilidade somente para o poder público ou para os empresários, não, ou para a maçonaria. É uma responsabilidade de todos os barreirenses, com essa instituição e com todas as outras que cumprem tão bem seu papel social. Muito obrigado, vida longa, Pai. Parabéns por essa importante tribuna. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador Valdemiro. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meu amigo Coronel Zeda, grande atleta e apoiador de muitos trabalhos sociais em Barreiras, meu amigo, digo assim, Lira, esse presidente que vem fazendo essa representatividade importante à frente dessa grande instituição. Quero assim dizer à doutora Isa que ela foi muito especial e é muito especial na nossa cidade de Barreiras, onde eu tive a honra de trabalharmos junto à frente do Hospital Eurico Dutra, e aprendi muito, muito com a senhora e com o nosso saudoso, meu amigo, que posso dizer assim, convivi muito com ele, doutor Davi Bessa. E fiquei muito feliz que aí quando Lira adiantou e disse que provavelmente, e isso já está se dando como certeza, que você será a sucessora, né, da presidência, eu fiquei muito feliz, porque sei o quanto a sua capacidade como gestora pública e como gestora particular das suas atividades privadas que você tem, que só foi sucesso. Aqui nós todos de Barreiras conhecemos a importância que é a rede Davi Bessa. Parabéns à PAI pelos 40 anos, a diretora Tatiane, por também estar à frente daquela instituição. Quero dizer aqui o nosso colega vereador, Ride Castro, que é propositor dessa sessão. Parabéns, né, e por ter sido feliz e ter trazido para a gente essa discussão, né? E estamos aqui para unirmos força para que essa instituição continue sempre brilhando e fazendo feliz, diminuindo o sofrimento de muitas famílias aqui na nossa cidade de Barreiras. Quero aqui, em nome de Euler Canuto, Neto, dizer a vocês que cumprimento os demais maçons que aqui se encontram, a dona Norma, presidente da fibromialgia, da presidência, e em seu nome eu cumprimento os demais que aqui se encontram nessa sessão, a todos que nos acompanham através das redes sociais, né, falada, escrita e televisionada, e dizer, presidente Lira, sei do seu trabalho, eu acompanho o seu trabalho, estamos inclusive em parceria de trazer muito mais através de outras agremiações que aí você também acompanha e apoia, e dizer que pode contar com esse vereador Valdemiro, com o nosso gabinete, estamos de braços abertos. Pude acompanhar a PAI por muitas vezes ali sendo convidado e apoiando com algumas ações, e a gente precisa fazer muito mais. Eu acho que ainda é muito pouco o que nós estamos fazendo. E essa instituição é uma referência em Barreiras. 40 anos não são 40 dias. Então, realmente, a gente tem que tirar o chapéu para a instituição e apoiá-lo em tudo que ela faz, porque
e eu vou resumir uma palavra para pai: amor ao próximo. Muito obrigado e boa noite. A palavra continua franqueada. A palavra continua franqueada, senhoras e senhores vereadores. Irei fazer uso da palavra neste momento. Iniciar a minha fala parabenizando o trabalho que a APAI faz. Dizer também que a importância, vendo Lira falando, e aqui me recordei que o meu filho, eu levei para fazer o exame do pezinho lá na APAI, e quantas crianças, né? Eu digo, nós na condições de vereadores, às vezes as pessoas até pedem a gente, vamos lá, leva a gente lá na APAI. Então, dizer que papel de muita importância para a sociedade barreirense, de grande valia. Quero parabenizar o trabalho na pessoa do senhor Marcos Lira. Lá à frente também quero parabenizar ao vereador Ride Castro pela propositura. Também é importante essa Casa de Leis estar envolvido, engajado também nesse movimento, dizer que pode contar com esse vereador que vos fala, e também dizer para a doutora Isa, posso falar com propriedade, porque eu conheço a família, tanto o Diego, Davizinho, a doutora Isabela, e também o saudoso doutor Davi. Digo que posso falar da importância dessa família, que ali na região do Rio Branco, essa família construiu uma escola e doou para a prefeitura para os alunos poderem ter aula. Também poder falar dessa família que por muitas vezes ali, para a melhoria da estrada, o doutor Davi sempre dava o óleo para as máquinas, ali também está podendo fazer a estrada. Dizer que só agradecer, doutora Isa, o trabalho que a senhora e a família da senhora faz pelos barreirenses. E não tenho dúvida, dizer que Lira faz um belo trabalho lá e Lira vai estar deixando. Na verdade, nós já estamos empossando a senhora aqui hoje. Então, assim, eu não tenho dúvida do belo trabalho que a senhora vai fazer ali à frente, porque, como eu falei, conheço a senhora e tudo que a gente faz com amor dá certo. E a senhora é essa pessoa. Tudo que a senhora faz com amor. Viu? Muito obrigado a todos. Nesse momento, eu passo a palavra novamente para os convidados, para responder os comentários e também pelas considerações finais de cada um. Nesse momento, convido o senhor Marcos Lira para as suas considerações finais. Eu gostaria de parabenizar a ação do vereador Ride Castro. Não é? Eu disse, parabéns, vereador, você está fazendo uma coisa muito importante, não só para a PAI, como para toda a sociedade barreirense. E ele disse, Lira, eu sou esforçado. Então, parabéns pelo seu esforço, vereador. Continue esforçado, não é? Dando a sua contribuição. É o que eu desejo, viu, presidente Yuri? Também parabenizá-lo por acatar essa propositura e nos dar apoio, não só neste momento, porque uma vez uma criança com essa situação, né, ela terá sempre essa situação. Então, uma vez autista, sempre autista, né? Uma vez com síndrome de Down, sempre com síndrome de Down. Então, nós temos que entender que não é uma doença que tem hoje, amanhã, consegue uma cura. É uma doença que nós temos que entender que ela será sempre,
né? Infelizmente, ainda não se descobriu nada que pudesse... E, se vocês analisarem, nós estamos em um momento da vida, né, em pleno século XXI, onde esse tipo de situação vem cada vez mais, não se sabe por quê, se são os produtos químicos, se são as mudanças climáticas, porque vem aumentando de uma forma, Euler, bastante acentuada o número de crianças que nascem com essas deficiências. Então, a gente espera e pede ao nosso bom Deus que tenha misericórdia da humanidade, porque está um negócio assim, e a gente tem que dar essa contribuição, acolher os nossos assistidos e pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia da nossa humanidade e que passe a mão, porque essas crianças, como foi dito aqui, são crianças amorosas, inteligentes, que elas precisam do nosso apoio. Então, já que elas vieram com essa missão, né, são verdadeiros anjos, são anjos. Elas, como a doutora Isa falou, cada vez que ganhamos um abraço, nós nos renovamos. E esse abraço que se vocês forem lá visitar, que vocês receberem, vocês sairão com certeza renovados. Muito obrigado, Yuri, e obrigado a todos os vereadores aqui presentes e a todos que vieram. Obrigado. Com a palavra, o coronel Camilo Otávio Alonso Zeda. Bem, mais uma vez, boa noite. Dizer que foi uma grande oportunidade, um grande momento de, nesta noite, poder estar falando, né, deste momento histórico da Fraternidade Barreirense, deste momento histórico dos 40 anos da APAI e desse grande trabalho que a APAI faz e dessa continuidade. E, como foi bem aclamado aqui, que tenhamos este aporte da sociedade aqui através dos seus vereadores que têm grande segmento. Agradeço aqui todas as palavras dos amigos, nossos atletas também, né, vereador? E de todos, né, desse trabalho que nós fazemos e, com certeza, vamos continuar. Parabéns à Câmara de Vereadores, pelo seu presidente, Ride Castro, pela iniciativa. Boa noite a todos. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, eu gostaria de dizer que nós estamos, inclusive, com a possibilidade de termos também um vice-presidente, Coronel Zeda, fazendo a dobradinha com a doutora Isa e o Coronel Zeda, vice-presidente. Nesse momento, eu convido a senhora Tatiane Lima de Souza para suas considerações finais. Bom, a gente agradece pelo convite, né? Agradece a esta Casa Legislativa, a todos os presentes, pela oportunidade de poder estar aqui e mostrar um pouco do trabalho que nós realizamos, né, com os nossos assistidos. Mostrar a importância do trabalho da APAI aqui na nossa cidade, o trabalho que é realizado, as histórias de superação, de evolução, né, de quebra de barreiras. Então, esse é o nosso trabalho, é isso, e é por isso que a gente luta todos os dias, né, por acessibilidade, por inclusão, por acesso à saúde, educação, a todos os direitos que eles precisam que sejam respeitados e cumpridos, mas que são difíceis, né, de serem acessados. A gente sempre tem algumas reuniões com o Fórum das Entidades e o que mais a gente escuta dessas pessoas é exatamente a dificuldade de acesso a uma medicação, a um transporte, a questão da acessibilidade das ruas, das calçadas. Então, é uma mudança muito grande que ainda precisa ser feita, né, em todas as áreas. Mas a gente não desiste. Nós estamos aqui e estaremos, né, para lutar por essa causa. Isso reafirma o nosso compromisso perante a instituição
e toda a sociedade. Porque quando a gente trabalha na APAE, quando fazemos parte, né, da família apaiana, e uma vez apaiano, sempre apaiano, nós, as pessoas que estão lá, na verdade, nos proporcionam a ter um propósito a seguir. E esse é o nosso propósito, lutar pelos direitos daqueles que mais precisam e lutar pela causa da inclusão. E, para finalizar, é uma causa que não é só nossa, é uma causa que precisa de cada um de nós, né? De todos envolvidos, abraçados, engajados, em prol de um só objetivo, que é garantir o acesso aos direitos dessas pessoas e melhorar a qualidade de vida desse público. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Antes de passar a palavra para a doutora Isa, quero aqui registrar a presença do vereador Rodrigo do Mucambo. Nesse momento, convido a doutora Isa Urbano Bessa para suas considerações finais. Eu vou finalizar com a historinha. Quando a APAE foi fundada, a APAE de Salvador veio nos dar um apoio na solenidade de posse e se fez presente com um brilhantismo entre nós. E conversando com o Davi, que tinha sido empossado o primeiro presidente, Ilka, que era a presidente da APAE de Salvador, perguntou a ele: quantos filhos, né, portador de necessidade especial você tem? Ele disse: nenhum. Por que você está engajado na causa? Ele disse: exatamente por isso, para agradecer a Deus e ver o que não tenho essa condição na minha casa, que eu tenho muito mais tempo disponível do que um pai que tem um filho especial. Então, é minha obrigação fazer mais. Então, mais uma vez, eu conclamo a maioria da população que tem filhos normais, sem problema nenhum, a ajudarem aqueles que não têm. Então, essa é uma oportunidade de você agradecer a Deus por isso. Mais uma vez, quero agradecer a todos aqui presentes, nossos expositores, aos meus colegas vereadores. Nesse momento, eu declaro encerrada essa tribuna popular e convido os colegas vereadores para a sessão ordinária na terça-feira, às 19 horas. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Nesse momento, convido a todos os vereadores e os palestrantes aqui para a gente tirar uma foto aqui, por favor.